Senhores, bom dia. É um prazer ter vocês aqui hoje na abertura da nossa Semana de Empreendedorismo e Inovação e também junto com a Semana de Negócios, né? Então, vou agradecer ao professor Vidal, que trouxe os alunos aqui, a todos, né? Que também são meus alunos. Professor Adriano, com a turminha de que turma que é, professor? Design. Opa, a turma de design está aqui também. Então, pessoal, essa semana teremos eventos aí. Hoje, né, 27, 28 e 29. Todos vocês estão mega convidados. Ao final de cada uma desses eventos, hoje, por exemplo, a gente coloca um QR Code para vocês aqui, para vocês se cadastrarem, quem tiver interesse, porque aí cada um desses eventos serão certificados e vão gerar horas de extensão. Tá? Então, a gente gera certificação para vocês e geramos horas de extensão. Mas vocês precisam se cadastrar desta forma. Não adianta chegar lá, por exemplo, depois do professor Vidal. Ah, professor Vidal, onde está o certificado? Ou professor Adriano, onde está o certificado? O certificado ele sai automaticamente, mas vocês têm que se cadastrar nesse QR Code, deixar os dados bonitinhos e tudo mais. Tá bom? Bom, legal. Então hoje a gente tem o prazer de receber o pessoal aqui da Drum Brasil, né, que é o José Carlos. É isso, José Carlos? Positivo. Opa, que legal. E o nosso assunto, né, para fazer a abertura aqui pela manhã na Avenida Paulista, a gente vai falar um pouquinho de economia criativa, inovação e empreendedorismo. José Carlos, só um minutinho que eu já te dou a palavra, mas eu queria aproveitar aqui. Pessoal, não sei se vocês sabem, né, em Morumbi, entre as escolas do Grupo Ânima, a escola que tem o maior número de premiações no Anima Hub e outros projetos de empreendedorismo. Temos alguns premiados aqui na sala, né? Eu não vou falar que eu estou olhando a Ellen ali, né? Que já passou pelo Hub aqui algumas vezes e já foi premiado. A gente tem... Eita! Não tem problema, a gente troca. A gente tem o professor Vidal, que está ali, ó, que acabou de ser selecionado entre os 6 melhores projetos para a prefeitura, no hackathon da prefeitura, hackathon do clima. Olha que legal, parabéns aí, professor Vidal. Tomara que entre os 6 já é uma baita conquista, mas ainda pode ir além, né, professor? Quem sabe? É isso aí. Então, pessoal, a gente queria convidar vocês, os meus alunos, os alunos de gestão e negócio, a gente está sempre ali incentivando e a gente quer cada vez mais integrar com alunos de outras turmas. Por exemplo, o professor trouxe a turminha aqui de design. Então, professor, quando puder, vamos juntar essas turmas, vamos fazer projetos em comum, fazer projetos em conjunto, que com certeza essa diversidade vai tornar ainda mais vencedora em Morumbi. Beleza, professor? Então, sinta-se convidado, você e todos os alunos que estão aqui e os que não estão também são mega convidados. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para o professor, para o José Carlos, e ele vai falar um pouquinho aqui, se apresentar e falar um pouco da palestra e contar um pouco desse assunto que é tão legal. Ok, José Carlos, seja muito bem-vindo a Embi Morumbi. Obrigado, Moacir. Vou ficar com esse daqui. Obrigado, Moacir. Bom dia a todos vocês, bom dia. Meu nome é José Carlos, sou presidente e CEO da Drum Brasil. A Drum Brasil é uma empresa que eu fundei, começando inicialmente lá em 82 com 20 anos, eu comecei uma empresa, cheguei a ter 30, 40 estagiários, sempre trabalhei muito com sempre treinei muito, né, os jovens, e em nível médio, né, não era nem nível universitário. E talvez fosse realmente uma coisa que me fazia muito bem. Dali, muitos jovens trabalharam comigo, vários deles cresceram, né, se estabeleceram. Sempre procurei falar para eles, para investir em suas vidas, né, casas próprias, etc. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E depois, eu comecei a trilhar um caminho que nós vamos conversar. No meio do caminho, no meio do que eu vou falar, a gente vai trilhando e vou falando das experiências, porque a ideia não é falar da minha vida, a ideia é falar das áreas as quais nós vamos discutir hoje aqui. E, inicialmente, nós vamos discutir hoje aqui nós vamos falar sobre 3 temas. Então, o primeiro tema, deixa eu ver aqui se isso aqui vai passar direitinho.
Deixa eu ver se passa aqui. Fomos. Eu aponto para cá ou aponto para você? Para cá, né? Ah. Então tá aqui, a nossa empresa é a Drum Brasil. Drum Brasil, essa marca Drum Brasil, Drum é batido de tambor, no tambor, porque a gente fez carnaval. Quando eu mudei o nome da empresa, né, eu estava no mundo do carnaval. E nesse mundo do carnaval, né, meu filho, pô, tem uma marca Drum. Falei, nossa, que bonito isso, né? Aí registramos, vamos falar para vocês também, e aí ficou Drum. Já deu uma batida até tambor. Deixa eu ver, vai. Beleza. Quando eu falo de ODS, quem sabe que é ODS aqui? Quem sabe que é ODS? Né, que são as diretrizes mundiais, né, que a gente segue no mundo, né, para ter um mundo melhor. Então, no caso, nossos projetos aqui, especificamente, ele vai, né, de encontro ao ODS 4, que é uma educação de qualidade. Nós vamos falar de igualdade de gênero, que é esse fórum, que é Fórum Cultura mais Diversidade, voltado para inovação, tecnologia e ESG. Nós falamos de trabalho decente, crescimento econômico, trabalho correto, né? Trabalhos realmente dignos e trabalho onde você não abusa do próximo, não abusa de crianças, né? Seja uma coisa absolutamente correta, vamos abordar isso também. Indústria, inovação e infraestrutura. Falamos de inovação. Nós fazemos cultura. A nossa cultura é focada em inovação, vamos falar disso também. Redução das desigualdades, né? Quando a gente fala, nós vamos falar de transição energética em algum momento, e aí tem uma empresa que fala transição energética justa, mas justa para quem? Vamos abordar. E cidades, comunidades sustentáveis. As cidades elas têm que ser cada vez mais sustentáveis, não adianta as cidades crescerem e crescer desordenadamente, né? Então, você pega assim, a COP30 que vai acontecer, COP30 que é uma reunião de dirigentes do mundo todo para discutir o clima, para discutir, né, a questão ambiental lá em Belém do Pará. E estão fazendo um monte de construção lá, etc. Mas no final do dia, a grande maioria da população em Belém do Pará vive em palafitas e nada está mudando. Alguma coisa está mudando, nem tanto está mudando. Então, a coisa das cidades serem realmente sustentáveis é uma luta, e é a luta de vocês, né? Então, vamos embora. E parcerias de implementação. Parcerias é a nossa empresa aqui, o nosso trabalho, ser parceiro da Universidade Anhembi Morumbi, né, no momento que nós estamos aqui. Aqui as redes sociais, mas aí as redes sociais da nossa empresa, que passou rapidamente, então vamos lá. Universidade Anhembi Morumbi. Né, Fórum Cultura mais Diversidade na Inovação, Tecnologia ESG, é um projeto cultural pela lei do Estado de São Paulo, é recurso de dinheiro público do Estado de São Paulo. Esse projeto, inclusive, nós já terminamos ele tecnicamente. Mas como prometemos que a gente ia levar para as universidades, ia levar o letramento para a universidade, nós continuamos com ele, com recurso próprio, para poder honrar o que nós prometemos lá atrás. E aí também é o fator que eu vou falar para vocês. Então, aqui nós estamos falando de letramento ESG, mas antes do letramento, uma pergunta. ESG, quem conhece ESG? Quem sabe o que é ESG? O que é ESG? Aliás, mesma coisa, um minutinho. Eu vou deixar 2 microfones aqui com os professores. E não vai faltar pilha não, né? Tá. Eu deixo aqui um professor, o outro professor lá. Tá. Pode passar para ela, porque aí o professor, se alguém quiser depois conversar, o professor também vai passando. Viu, professor? Mas agora, primeiro você. O que é ESG? ESG são as práticas sustentáveis voltadas para a sociedade, ambiental e governança, quando a gente fala de empresas. Muito bem. E não só de empresas, para dizer a verdade, de sociedades, universidades, escolas, tudo. ESG está em todo lugar, né? Mas as empresas principalmente. Seu nome? Ellen. Você faz que curso, Ellen? Administração. Boa. Então, ESG, deixa eu ver se aqui vai para frente. Vamos lá. Fórum Cultura mais Diversidade e ESG. Nós somos diversidade, aqui esses bonequinhos aqui, nossos avatares, né? O pessoal do marketing falou assim, nossa, né, mas isso aqui a empresa está se tornando muito corporativa, né? Não pode deixar os bonequinhos, né? Que o bonequinho é uma coisa mais lá atrás. Assim, não, mas eu adoro meus bonequinhos, deixa meus bonequinhos. Melhora os bonequinhos, mas deixa eles aí.
Então, nós somos uma empresa voltada para a inclusão, através de projetos culturais. Somos voltados para a inclusão de mulheres, pessoas pretas, LGBT, 50 a mais, jovens, migrantes, refugiados, povos originários tradicionais, PCDs e egresso do sistema prisional. Todas as formas de diversidade, com foco em capacitação, empregabilidade e apoio ao empreendedorismo. Esse é o nosso negócio. Tudo que a gente faz é focado nisso, e nós vamos abordar mais no final. Mas falando agora, né, falamos um pouquinho, abraçamos um pouquinho de SG, mas vamos segurar um pouquinho SG, porque nós vamos falar primeiro de empreendendo dos 18 aos 50 mais em cidades nômades digitais. Quem sabe o que é um nômade digital? Alguém já ouviu falar o que é um nômade digital? Aqui? Ninguém sabe. Vocês não sabem, né? Você sabe o que é nômade digital? O que é nômade digital? É lá atrás. Seu nome? Vitória. Faz que curso, Vitória? Administração. O que é nômade digital? Se a gente seguir o conceito de nômade, é uma pessoa que não tem um lugar fixo, vive viajando. Uhum. Nômade digital, eu acho que veio muito da profissão onde as pessoas queriam liberdade geográfica, né? Então, elas trabalham de qualquer lugar do mundo. Assim. Ok. Os cursos que estão aqui, professor, são design. Pode apertar aí, por favor. Ligou? Pode agora falar. Temos design de animação, design de games, design também faz parte da nossa grade, também o curso de design digital. Perfeito. O outro professor, por gentileza, o seu professor, o nome é? Perdão. Não. Foi? Ligou? Não foi, né? Tá. E, Vidal, o curso de vocês qual que é? Administração. Legal. O nômade digital, eu vou explicar o que é o nômade digital. Aqui eu coloquei aqui dois exemplos aqui, que depois vocês podem até olhar, seguir. Mas o que é um nômade digital? É alguém que vai trabalhar em qualquer parte do mundo. Então, você tem o conceito das pessoas trabalharem, né, aqui na cidade de São Paulo ou numa empresa, né? Não. Em design, você pode trabalhar como design, né, numa cidade que seja lá na Índia, numa cidade lá nos Estados Unidos, numa cidade na Irlanda, numa cidade lá na Tailândia, trabalhando para as empresas. Então, assim, eu quero rodar o mundo, eu vou aproveitar e vou rodar o mundo e trabalhar para as empresas. Então, você presta serviço. Então, estamos falando na semana do empreendedorismo. Vocês podem ser empreendedores dos seus negócios, prestando serviço para outras empresas, ou trabalhando para a empresa. Pode falar. Inclusive, muito interessante a possibilidade de que, eventualmente, dependendo do tipo de projeto que você estiver desenvolvendo, você pode se deslocar até o local para uma imersão referente ao tipo de conteúdo, né, explorando ali, no caso, né, catalogando, né, pesquisando as materialidades que são em determinado local. Então, por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa referente a um tipo de fibra que é presente, por exemplo, na Amazônia, é interessante que você vá lá. Então, você pode, eventualmente, ter até mesmo o desenvolvimento de um projeto parcialmente no local. Você teria, no caso, o contato com a comunidade, com a materialidade, com os processos produtivos, e que pode, eventualmente, gerar inovações. Exato. Então, você pode estar trabalhando, você pode trabalhar com uma empresa. Eu sou contratado de uma empresa. Então, como contratado de uma empresa, meu negócio é prestar serviço para essa empresa, aqui no Brasil, para fazer criativos, desenvolver projetos, né, pesquisa. Mas chega uma hora que você fala, cara, quero andar pelo planeta, eu vou para Tailândia. Tailândia é maravilhoso. Nunca fui, mas as fotos são top. Né? Vamos para Tailândia. Coqueiro, coisa boa. Tô lá. Na praia, aí a foto de nômade digital é assim, o cara de pé para cima, a mulher de pé para cima lá, fazendo no laptop, vendendo, né, conversando e ganhando dinheiro, top. Então, para ser um nômade digital, você pode fazer isso sim, mas a primeira coisa, estuda. Seja bom no que você faz, porque a empresa gosta tanto de você que você pode ir para qualquer lugar do planeta e a empresa não te larga, porque você é boa no que você faz. Então, primeiro, tem que estudar, tem que ser craque. Segundo, inglês. Não tem jeito. Pode ser qualquer planeta. Você vai na Itália. Não sei muito bem italiano, mas a galera fala inglês. Você está na Eslováquia. Os países do leste europeu são lindos, né? Então, só que a língua deles é complexa.
Mas em inglês eles falam, uma galera fala inglês. Então você se vira. O inglês você fala em qualquer parte do planeta. Mais, menos, mas fala inglês. E outra coisa, estudar. Estudar de verdade, porque nômade digital é algo que precisam se preparar. Porque cada país tem uma regra, cada país tem uma lei. Então quando você vai em outro país, você tem que aprender a respeitar as leis do país. Porque para você ficar preso lá e depois você não consegue sair de lá, é fácil, é só você errar a mão. Então, um país muçulmano, você tem que aprender as regras de um país muçulmano. Você pode visitar, são lindos, maravilhosos, uma cultura fantástica, mas eles têm uma religião diferente da nossa. Vocês vão lá na Ásia, é bem diferente. Eles têm leis rígidas, né? Então, para muitas coisas que aqui o pessoal um pouco, né, é permissivo, e lá não. Então, primeiro, respeitar as leis, entender, estudar. Terceiro, né, a partir do momento que você está lá, planejar. Porque você pode sair com uma reserva daqui de dinheiro, você fala, não, eu vou começar a trabalhar lá, vou fazer uma pesquisa minha, que eu quero fazer uma pesquisa da região, né, ou de comportamentos da região, e fazer uma pesquisa depois, que depois eu vou produzir isso, colocar na internet, etc. Tal. Perfeito. Planeja, faz cálculo. Né? Porque chegar lá, depois não ter dinheiro para voltar, né? E no meio do caminho ter que arrumar emprego lá e você não está preparado para isso, então é planejamento, é administração. É administrar. Agora, é uma coisa que é uma tendência no mundo, 11% do planeta está indo para isso. Né? São bilhões de oportunidades de dólares, né, que o pessoal está se movimentando nisso. E alguma coisa acho que a gente trouxe. Ô, Cleiton, tem algum link de nômade digital? Só para mostrar para eles aqui, porque é assim, entrar no YouTube, nômade digital, aparece todo mundo lá. Um falando uma coisa, outro falando outra, outro falando outra. Mas, principalmente, se tiver alguma coisa, só para mostrar rapidinho. Como ser um nômade digital. Esse daqui, tá vendo? Ó, da British Council. Aceita os cookies. Dá uma descida, por favor. Tá vendo? Aqui é da Câmara do Reino Unido. É um parceiro nosso, a gente aprendeu, né, que é Reino Unido. Né? E aqui eles explicam o que é um nômade digital, como vocês podem fazer, o que vocês têm que, né, seguir. Passa um outro, por favor. Aqui, então, pode passar rapidinho o que é ser um nômade digital. Né? Freelance, as áreas de trabalho. Freelance, trabalho, depende de você. No começo pode ser difícil conseguir clientes regulares, mas às vezes lá mesmo você consegue clientes. Aí depois você vai para outro lugar, vai conseguir outro cliente. E você viaja o planeta todo. E lembrando também, tem uma coisa de nômade digital, pode sair desse site, vê se tem passaporte. Você tem países que tem passaporte nômade digital. Então, passaporte nômade digital, você tem no seu passaporte, você tem o selo nômade digital, que você pode ficar 1 ano no país trabalhando lá. Mas você tem que provar que você tem recurso, ou que você ganha, né? Vamos supor, você ganha 3 salários mínimos deles lá, né? Que seriam 6 mil, aqui daria mais ou menos uns 8 mil reais em euros, etc. Mas você precisa provar que você tem dinheiro, ou que você está ganhando, ou que você tem reserva para poder ficar lá. Mas tem país que dá 2 anos, dá 1 ano de nômade digital, e você pode andar pelo planeta. E aí você pode pegar experiência, aprender outras línguas, aprender outra cultura. E você pode ver em áreas de comando de grandes corporações, a coisa de você ter saído pelo mundo, ter vivido experiências, né? Sempre se corre risco. Saiu de casa, corre risco. Você corre risco na esquina, né? com a violência. Correr risco todo mundo corre. Mas quando as empresas veem que vocês foram para cima e foram buscar, tiveram essa força dentro de vocês, as empresas enxergam vocês com liderança, enxergam vocês em cargos realmente de responsabilidade. A universidade, ela te dá as ferramentas, mas a força é de cada um. Então, 65 países que oferecem visto para nômades digitais. Tá vendo? Tudo isso aqui está lá na internet. É só ir lá pesquisar e aí, né, quando você coloca lá nômade digital, começa a dizer vocês um monte de coisa, né? Então, isso aqui é só para ter uma ideia. Beleza? Eu, particularmente, depois eu me toquei, eu fui um nômade digital. Porque eu estava trabalhando com corporações, e aí eu comecei a viajar aos países para buscar produtos, né, na área química, na área automotiva e química. E aí eu fiquei lá 40 dias na Índia, lá, pesquisei, passei pela Índia, adorei, fui para a Ásia, adorei, né, e eu tinha os recursos para mim, e tinha empresa depois que, dependendo do que eu levasse, eles me pagariam. Então eu tive uma experiência que eu levo para a minha vida toda.
Eu levo para a minha vida toda. E fui produtivo. Então o jogo é você poder viajar e ganhar dinheiro. Viajar, mesmo com o recurso que você tem, você faz a sua construção pessoal e profissional. Isso é nômade digital. Joia. Aí a gente sai desse ponto para a nômade digital, jovens a 50 a mais. Então aqui, né, eu tenho 63 anos. E com 50 anos, né, a minha história eu me formei em escola técnica, à época a melhor escola técnica do Brasil, realmente deveria ser sim, que é a ETE Lauro Gomes de São Bernardo, era excelente, né, e eu nem sei como é que eu passei, todo dia eu tenho uma prova lá que eu olhava e falei, cara, me ferrei na prova de novo, me ferrei, passar, não sei nem sei como eu passei até hoje, mas passei, né, eu só me via num banquinho ficando assim, puta, me ferrei, e passava, né, mas eu estudava muito. Agora, passado isso, né, não era o que eu queria, né, eu sou eletrotécnico, quando entra uma usina, ela entra em operação, eu consigo ver os gráficos, só que eu não consigo trocar uma lâmpada. Eu não sei o que é fase, o que é neutro de lâmpada, é impressionante, cara. Não é minha área. Não é minha área. Eu só passei porque eu sou bom estudante. Aí eu fui fazer comércio exterior. E no comércio exterior eu fiquei em São Paulo, né? Aí em São Paulo eu fiz comércio exterior numa outra faculdade, estava me preparando para Brasília, mas aí abri aqui uma faculdade, aqui fui fazer a prova lá, passei em 4º lugar, a melhor redação foi a minha, e aí um teste, ali foi o meu primeiro teste profissional, porque todos os dias eram 5 horas de prova, e aí no dia da redação eram 4, né? Ou 3, era 4 dividido por 3, eu sei que era 1 hora a menos, e aí eu falei assim, tô tranquilo, né? Falta 1 hora ainda, né? Agora eu vou fazer a redação, e todo mundo levantou. Quando todo mundo começou a levantar, eu falei, tem algo errado. Né? Aí eu fui olhar a prova, era 1 hora a menos. Começou a me dar tremedeira. Aí eu falei, puta, né, eu não vou falar o termo aqui, né? Estamos numa universidade. Né? Eu falei, cara, ferrou, né? Eu falei, nossa, eu comecei a dar tremedeira. Eu falei, calma. Aí por mim mesmo, calma, você tem uma chance. Vai. Você só tem uma ideia e vai. Né? Aí nos 10 minutos, tinha o tema, comecei a escrever. Comecei a escrever, fui, entreguei. Né? Soltei a caneta. Entreguei, foi a melhor redação. Se eu tivesse talvez tempo, não teria sido talvez a melhor. Então todo preparo seu te leva a alguns momentos a uma decisão da sua vida, que aquela decisão, aquele momento, parece que foi sorte. Quando você se prepara muito bem para alguma coisa, parece que foi fácil. Mas não é que foi fácil, é que você realmente se preparou para aquilo. E aquilo se tornou fácil. Então beleza. Aí passei lá em 4º lugar, a melhor redação, fiz comércio exterior, e aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na área, primeiro vendedor, promotor de supermercado para arrumar supermercado, vendedor, gerente comercial, aí montei uma empresa com 20 anos. E aí com 20 anos saí, montei uma empresa, crédito, cobrança, tive filiais no Brasil todo, e aí eu cismei de ir para a área de tecnologia que eu não entendo nada, pagando pessoas, quando a pessoa travou, eu travei junto, porque eu não sabia mexer, e a empresa desandou. E aí eu aprendi que nunca mais eu faço qualquer coisa da minha vida que não seja algo que eu domine. Porque se na hora eu contrato aqui... Como é que você chama, filhão? Como é que você é o nome? Eduardo. Na hora que eu contrato e o Eduardo, de repente, apagar, depane nele, eu vou lá e faço eu. Porque eu sou o cara que mais conhece daquilo. Então, a primeira lição. Quando vocês forem fazer alguma coisa, façam alguma coisa que vocês dominem, que não dependam de pagar outra pessoa. Porque se a outra pessoa resolver abandonar vocês quebraram no outro dia. Foi o que aconteceu comigo. Era um CD-ROM à época, porque eu fazia com a Xuxa, com todo mundo lá, com o Sandy Júnior, pegando jatinho. O cara, nossa, eu não estou conseguindo deu pane. Eu falei, você deu pane e eu quebrei. É isso, né, que estamos falando? É disso que estamos falando. Né? E ficou assim. Aí depois eu comecei a trilhar outro caminho. Né? Comecei a trilhar, fui para empresas, fui contratado para empresas, estava começando uma empresa de novo, né? Mas aí me chamaram para trabalhar em empresas multinacionais. E aí eu representei o governo espanhol, investimentos em portos, aeroportos, aí depois indústria química, entrei como vendedor, virei diretor. Alguém me falou, Zé, na hora que você entrar aqui, você vai botar para quebrar. Falei, pô, mas eu não entendo nada, cara, eu não entendo nada de química. Química é a minha pior matéria. Sempre foi muito ruim de química. E trabalhando em empresa química.
né? E aí de 30% do mercado passamos para 80%. Virei a estrela do mercado. De R$3.000, comecei a ganhar 30 comissionado. Foi ali que eu comprei apartamento, comprei coisa. Ah, ganhei dinheiro, estou bem de novo. Aí, resultado, o que era a minha divisão foi comprada mundialmente por uma outra empresa alemã. Né? Trocaram tapa lá em Nova York, porque estava muito aberta a bolsa de valores, no sentido das ações, uma empresa, a gente chama assim, uma oferta hostil. A empresa não estava à venda, mas estava tudo, mas assim, as ações estavam lá para ser compradas. Chegou uma empresa grande, foi lá e levou tudo. E aí falou para os donos da empresa, sai que a cadeira é minha. Não vou sair, dá uma olhada aqui, compramos todas as ações. Sai, agora. Eles saíram e eu saí também. O que era a minha área, que eu ganhava 30 mil, virou um catálogo na mão da empresa, né, da oferta hostil, que era a BASF, a mais alemã das alemãs. E aí, resultado, no outro dia não tinha nada. Foi aí que eu me tornei o nome digital, que eu fui para a Ásia para buscar produto, para brigar naquele setor que eu tinha 80%. Falei, vou brigar. Né? Como diz, aí que pelear. Só que no meio do caminho eu fui, fiz as pesquisas, na hora de avançar com os produtos, eu falei, putz, não estou me sentindo confortável com isso. Né? É porque eu sempre trabalhei, né, contra produtos da Ásia, né? E agora estou trazendo o produto da Ásia para cá e alguma coisa, eu falei, não, calma um pouquinho, né? Segura um pouco. Beleza, mas pelo menos eu fui no nômade digital, pesquisei tudo, tinha recurso, as empresas iam me pagar para isso, segurei. Passou um período tal, aí o meu ex-presidente me chama, que ele estava com problemas sérios numa empresa chamada, que comprou a divisão dele, né, que era a BASF. Zé Carlos, estou precisando de ajuda lá, você pode ajudar? Lá vem a BASF de novo, aí fui trabalhar na BASF, e não briguei com a BASF, e a BASF me contratou. E aí virei, entendeu, a pessoa da América Latina de vendas e marketing da BASF. Reverti a perda mundial da General Motors aqui do Brasil, mundial da General Motors, então eles estavam perdendo mundialmente a General Motors. E ali a gente pôde reverter Brasil, que virou uma sinergia a nível mundial. E com outras fábricas que tinham um problema sério, tinha uma tal de Volkswagen, alemão quando briga com alemão, nossa senhora. E todas as divisões da BASF brigavam com a Volkswagen, a única que não brigava era a minha. E todo mundo pressionando para a gente brigar. Eu falava, pelo amor de Deus, não. E assim, foi um inferno na terra. Aí, resultado, revertemos o que tinha um problema sério lá, né? Ganhamos prêmio na Ford também, do pior fornecedor para o melhor fornecedor, não apareci na foto. Foi todos os presidentes, estava todo mundo lá na base, eu não apareci na foto. Né? Mas a vida é assim. Né? Ganhamos tudo, ganhei tudo, aí pedi para sair. Eu falei, isso em outubro, fevereiro, me mandaram embora. Né? Eu falei assim, amém. Né? Chegou a hora. Aí eu olhei para o céu e falei, nossa, o único sentimento que eu tenho, né, é de liberdade. Mas eu precisava trabalhar. E aí eu comecei a fazer enredo de carnaval. E nesse enredo de carnaval, que é um dom que eu tinha, de gostar de carnaval, eu gosto de história, gosto de fazer história, eu peguei, fiz enredo de carnaval e ganhei. E vendi um enredo por 1,5 milhão do Rally dos Sertões, para a gente fazer o Rally dos Sertões Caxias Nova e Paulistana. A escola de samba aqui. É um negócio. Bolei o enredo, entendi, fui lá conversar com a família lá, que é Emílio de Moraes, fechamos, batemos o martelo. E ali eu ganhei uma porcentagem boa, 20%. Ainda negociaram lá, tiraram 100 mil mesmo, mas ficou 200 mil para mim. Prestações de 20 mil por mês, comecei a puxar ar. Então, eu comecei jovem, só que aí no meio do caminho, me reergui. Só que aí, no meio do caminho, no lançamento do Rally dos Sertões, eu estava indo, foi lá no meio do Brasil. No meio do Brasil, né, e a gente fez o lançamento do Rally dos Sertões, eu levei o Jornal Estadão comigo. E nessa coisa de levar o Jornal Estadão comigo, apareceu uma foto lá de 7 bilhões de pessoas. Falei, nossa, vou montar um enredo falando de 7 bilhões de pessoas, né, um trem no Paquistão que não aparece ninguém, é uma foto de um trem clássica que não aparece ninguém e tal. Ou uma outra foto, um monte de boinha na China, numa piscina, você só vê boia na China. Né? 500 mil pessoas numa piscina só. Falei, nossa, né? E eu nunca esqueci, todo mundo juntinho nesse planeta, 7 bilhões de pessoas. Já são 11. E aí, resultado, falei, nossa, eu vou fazer o enredo disso. Aí alguém que estava comigo lá em Goiânia, meu irmão, nossa, tem um hit, né, da BASF de novo, que fala de planeta faminto, que está nos aviões, que fala que o Brasil agradece, né, agradece ao agricultor brasileiro de alimentar um planeta faminto. A BASF vai pagar a conta. Preparei uma apresentação,
E aí eu tinha que trocar carro, fui trocar carro lá. Tinha um amigo na Basf, o único amigo que eu tinha mesmo na Basf lá, de negócio de troca de carro, que a cada 2 anos eles trocavam o carro, todo mundo trocava carro. Pô, quero comprar outro carro. Não, Zé, tem a mulher do vice-presidente aqui de uma área, está vendendo o carro, que é um carro bacana. Pô, beleza, uma marca do carro lá, top, quero comprar. Pô, pode comprar. De qual área que o vice-presidente é? Agro. Eu falei, comprei o carro. Eu vou comprar o carro amanhã. Avisa para a mulher. Estou indo lá. Aí, conversando com a mulher, a senhora lá, a esposa do vice-presidente, falei do projeto. Ah, Zé, eu adoro o carnaval. Ah, que bom que você adora. Ah, tá. Então, tem Planeta Faminto e tal, né? Nossa, você não acredita, esse hit é do meu marido. Eu falei, puta, vendi. Eu posso tomar um café com seu marido? Pode, beleza. Vendi. Era 1,5 primeiro, 3 milhões. A Basf aportou 3 milhões. Lá vamos nós de novo, ganhamos dinheiro. Nosso negócio é ganhar dinheiro. Nosso negócio é... Nós somos uma empresa que visa lucro, mas que faz projetos culturais e que ele fala que na entrega é absolutamente, né, sem fins lucrativos. E aí, nisto a gente pegou e desenvolveu, estava tudo fechado com a mangueira, eu bati o pé para ser com a Vila Isabel. Aí ficou Vila Isabel. Bati o pé, vai ser Vila Isabel. Aí fechei com a Vila Isabel. E nessa coisa de fechar com a Vila Isabel, eu me lembro que nessa hora a gente ganhou tudo no carnaval. Brasil é agro, Brasil é pop, né? Nasceu com o enredo da Vila Isabel aqui, com quem vos fala aqui, que é a gente falando do agro. Que tá, até lá no Rio de Janeiro, né? Ninguém falava de agro. Nós falamos de agro. E aí todo mundo achou o agro. E a gente deu um show. Né? Ganhamos tudo. Ganhamos o enredo, ganhamos o carnaval. Tenho foto com a taça, saindo lá do Sambódromo, na apuração. Aí depois fizemos resgate carbono. A Basf, inclusive, fez um livro. Inclusive, os resgate carbono, ela pegou com plantas, né? Com árvores e tal. Demos um show. E nisso, depois eu fiz brinquedo e brincadeira com a União da Ilha, que levou para o 4º lugar. Era para ser primeiro, mas por problemas técnicos entre eles lá, os presidentes, ficou em 4º lugar. Mas ficou um sucesso. Virei uma lenda lá no Rio. E aí, nisso, né? Aí eu falei, nossa, né? Tô bem. Só que aí eu estava me separando aqui em São Paulo, deixei meu patrimônio, deixei 4 carros na garagem, um palácio, outro carro, tudo para minha ex-mulher, para meus filhos. Eu falei, tem 260 mil para receber ainda lá na Vila Isabel, eu toco a minha vida lá. Estava começando minha vida de novo lá, beleza. Chega 2 semanas depois, Vila Isabel, Zé, não tem dinheiro para ninguém, caiu a casa para todo mundo. Falei, cara, tô pobre de novo, quebrei de novo. É porque minha mulher não deu dinheiro para mim, que eu já estava com uma outra mulher lá, né? Então já estava casando de novo. Eu falei, tô perdido. De novo, quebrei. Aí você fala, caramba, né? Comecei a tomar banho na rodoviária aqui, em São Paulo, na minha terra, tomando banho na rodoviária, sem dinheiro para voltar, sem dinheiro para almoçar. E assim, fechei um acordo com a Independente, com a Escola de Samba do 2º grupo, 3 parcelas de 1.500 para ajudar eles. Falei, puxei ar. Aí depois eu bolei uma outra ideia de enredo, né, com o pessoal de novo do São Paulo. Eu sou corintiano, hein? Eu sou corintiano, São Paulo, né? Aí vamos lá, a Dragões da Real, que tinha um enredo para falar de criança. Aí eu fechei com a Brinquedo Estrela, já deu mais uns 20 mil para mim, 3 parcelas. Falei, puxei ar de novo. Falei, agora vamos. Mas alguém no Rio de Janeiro, com 50 anos eu comecei. Aí alguém no Rio de Janeiro falou, pô, Zé, por que você não faz cultura, né? Eu falei, o que é cultura? Pô, negócio de editais, tal, é bem legal. Eu falei, cara, eu não entendo nada disso aqui. Aí, uma pessoa do Rio de Janeiro, lá da secretaria, me pegou pelas mãos e falou, vou te ensinar, cara. Né? É isso, explicou o que é o edital, o que é aquilo. Eu falei, pô, acho que dá para fazer. Aí, paralelamente a isto, alguém lá da Secretaria da Diversidade do Rio de Janeiro queria dar emprego para 18 trans. Né? Eles queriam dar emprego para 18 trans. Aí me chamaram, porque eu era o homem do dinheiro, eu era o homem que sabia buscar dinheiro. Né? Aí me chamaram uma reunião, umas 30 pessoas. Né? Aí eu falei, não, porque queríamos dar emprego para as trans, fazer projetos. Eu falei, beleza, né? Aí todo mundo, em algum momento, o pessoal olhou para mim e falei, pô, é comigo. Falei, escuta, vocês têm uma apresentação? Não. Vocês têm alguma coisa escrita? Não. Vocês têm alguma coisa rascunhada? Não. Escuta, como é que vocês querem que a gente vai buscar dinheiro se vocês não têm uma mísera apresentação? Pois é, né, então, Zé? Então, mas você sabe fazer? Quando eu falou você sabe fazer, eu olhei e mandei um estalo na hora. Falei, não, eu sei. Não, eu acho que eu sei. Eu falei, cara, onde ninguém sabe nada, onde, né?
Quem tem, em terra de cego, quem tem o olho é rei, né? Eu falei, não, eu faço. E eu trabalhei com feiras de negócios no mundo todo, que é na área lá empresarial, onde eu estava, que antes disso eu viajei pelo mundo todo como empresário, como diretor de empresas. Aí eu falei, não, eu topo. Aí vamos fazer um evento da diversidade. O que eram 3 dias, né? O diretor lá não estava conversando muito bem lá com o pessoal LGBT, aí reduziu para um dia, reduziu para uma tarde. Aí fizemos isso no Museu da Manhã, foi o primeiro momento nosso que a gente fez um evento de diversidade no Museu da Manhã, e foi uma tarde assim, né? Bem bacana. E o bicho pegou. Porque teve uma universidade que foi falar, não, porque nós temos ações de diversidade. As trans que estavam lá, pô, eu fui lá, você não tem nada, tal, pau comeu lá. Aí eu me lembro que uma diretora de uma empresa de inovação gigante, uma das maiores empresas de inovação do planeta, chegou, né, Mirna é o nome dela, e ela ia falar primeiro, falou por último. E a empresa é de inovação, ela veio preparada para falar que ela sabe, tem, acontece. Quando ela foi falar, estamos aqui para aprender, não entendemos nada, né? Tá vendo? Ela que está certa. Eu falei, ainda bem que você chegou por último, né? Aprendeu, né? E é esse negócio, a gente aprende com isso. Então aí eu comecei a montar isso Estaca Zero. E aí comecei a fazer projetos culturais. E nesses projetos culturais hoje, o meu patrimônio é maior do que aquela época. Fazendo projeto cultural. E aí, a gente passou pelo Nômade Digital, passamos por isso, e no meio do caminho, desse negócio de fazer projeto cultural, como eu vim de multinacionais, como eu vim dessa parte de inovação, de tecnologia, né, eu comecei a enxergar que assim, tem um monte de empresa que fala de que faz cultura, mas assim, umas fazem circo, fazem teatro, e é a cultura, a arte, isso é fundamental, isso é cultura no veio. Mas eu via muito pouco, né, de fazer cultura levando inovação, que é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Então eu falei, não, vou trabalhar capacitação, empregabilidade, apoio ao empreendedorismo, mas ali com foco, né, na inclusão de pessoas. Começamos com LGBT, trans lá. Só que no segundo ano já era PCD, jovens, e em cima da hora entrou 50 a mais. Pretos, pessoas pretas, né? E aí em cima da hora eu descobri que tinha uma coisa de 50 a mais. Esse 50 a mais, que entrou como pilar, no segundo, já eu sozinho, sem a secretaria junto, eu falei, não, vou tocar esse negócio sozinho, né? Já sei fazer lei de incentivo, fiz lei de incentivo, escrevi isso como um projeto cultural, que eu vou fazer um evento, um fórum de inclusão no Museu da Manhã, lá depois ficou no Vila Galé, que é um hotel, empacotamos o hotel inteiro, 3 andares, né? E aí disso, em cima da hora, eu aprendi que tem uma coisa que é 50 a mais. Aí chamei, eles representaram 50% de todo o público que lotou tudo. Focado em capacitação, emprego. Vocês são jovens, mas uma pessoa, leva-se mais ou menos 20, 30 anos para você ensinar alguém para ser competitivo. Uma pessoa 50 a mais, que tem toda a formação dela, com uma adaptação de 6 meses de inteligência artificial, eles brigam com vocês de igual para igual. Mas, diferentemente, com toda a experiência deles, viajando pelo mundo, sendo ex-diretor, sendo isso, aquilo, eles são extremamente competitivos. E é que o mercado não se tocou disso agora. Porque senão vocês vão ter uma leva gigante de gente brigando com vocês na entrada do mercado de trabalho. E se preparem, porque isso é uma tendência. Isso é uma tendência. Então, a primeira mensagem que eu tenho aqui do 50 a mais, né, é que amanhã, notícia boa, quando você tiver 50, 60 anos, vai ter a oportunidade de vocês, né, entrarem no mercado como se fosse Estaca Zero de uma outra atividade, ou a mesma atividade de vocês, né, se reciclando. A notícia ruim, o pessoal está chegando agora. Então, ou vocês se preparam de verdade, ou vocês não vão ter a mínima chance. Então, porque um exemplo de uma área. Quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala desse mundo de inovação, para mexer, alguém sabe o que é prompt aqui? Prompt. Aí da galera ali, ó, vocês sabem o que é prompt? Vocês mexem com prompt? Quem mexe com prompt? Você faz o que com prompt, filho? Código. Ah, você é no código mesmo, né? Alguém no prompt, né? Conversa. ChatGPT. Quem mexe hoje com ChatGPT aqui? Nem tem tantas mãos levantadas. Eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? Quem não tiver contato com inteligência artificial
em pelo menos 30 segundos do dia a dia, a cada 30 segundos, se nada que você faz não está ligado à inteligência artificial, vocês estão lá atrás do planeta. Vocês já estão engolidos. Vocês só nem sabem. Vocês morreram e não sabem como. Porque tudo está virando, tudo está indo, tudo está... E professor, né, o professor da administração. A administração, né, é uma área que você mexe com tudo. Você pode ser administrador de qualquer coisa. Eu me formei em administração e eu me lembro que o professor falava para nós, cara, nós como administradores, nós vamos ser qualquer área. Mas você entenda que ser uma pessoa de qualquer área, você tem que especializar em alguma coisa. Né? Tem que ser bom em alguma coisa. Genérico para você poder falar de tudo, entender de tudo. De tudo um pouco, mas muito de algo. Que é onde você tem que ser realmente bom. E que te faz a diferença para as pessoas, empresas, ou você ser uma expressão. Então, quando você entra na questão do chat GPT, né, que estou falando de um exemplo, mas você tem Manu, você tem outras ferramentas, tem milhões de ferramentas que estão vindo, de psique, etc, etc. Você precisa explicar para elas o que você quer. Porque no primeiro momento, ela no caráter randômico dela, ela não entende nada. Aí você vai ensinando. Olha, me faça isso. Ah, eu quero um indígena. Né? Aí eu quero um indígena na sua tribo. Aparece lá, a última vez que eu pesquisei isso, a ferramenta era japonesa, apareceu um samurai, pô. E o Monte Fuji atrás. Porque a ferramenta era japonesa. Aí você tem que dar uma foto de um indígena brasileiro, do local brasileiro, e você vai ensinando, vai treinando, vai treinando, vai treinando. E para perguntar para a máquina, você tem que saber. Você tem que conhecer. Como é que você vai perguntar para a máquina se não sabe nem o que é Europa, se não sabe a diferença de Rússia e Ucrânia? Por que eles brigam? Não sabe a diferença, né, entre um árabe e um muçulmano. Na hora de perguntar para a máquina, você não sabe perguntar. Ela vai te vomitar qualquer coisa. E pior que você não tem capacidade de saber o que ela vomitou, né? Aí é pior ainda. Então, assim, tem que conhecer, tem que saber, tem que entender, tem que estudar e tem que ser bom. Desde o início estamos falando, quer ser nômade digital, tem que estudar. Quer fazer, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que aprender, tem que se dedicar, tem que aprofundar, sempre ter profundidade. E nisso agora, quando a gente falou, né, dos 50 a mais, né, que tem a oportunidade, então tem que aprender. E esse pessoal de 50 a mais, eles estudaram. Uma pessoa que foi professor de história, foi professor de geografia, né, foi professor de arte, tem um conhecimento de várias áreas. Na hora de sentar e conversar com a máquina, treinou durante 6 meses aquela ferramenta, que é técnica. Mas treinou. Você acha que uma pessoa, um jovem, que está começando a vida, nem estudou muito, fica muito na internet, só no raso, vai brigar com uma pessoa dessa? Não tem a mínima chance, a mínima. E aí eu noto até por mim, porque assim, né, por tudo que eu passei, né, vindo de várias áreas, aí na hora que eu falo de cultura, né, eu noto que eu sobro. Mas não é que eu sobro que eu sou bom. Eu noto porque, primeiro, eu amo, estudei muito, eu estudava muito, eu gostava de ler tudo. Não é comum uma criança de 10 anos pegar, quando tinha jornal ainda, isso já não é nada de vocês, e ficava lendo, passava meu domingo lendo coisa. É meio xarope mesmo, mas assim, me ajudou. E eu gostava de ler sobre história. Quando eu estou lá no YouTube da vida e tal, eu pego muita história, eu pego muita inovação. É inovação, história, e se tem alguma coisa que eu não entendo, que eu não conheço, eu quero estudar, quero ver. Às vezes é um saco, mas eu quero entender. Mesmo que seja para saber que aquilo eu odeio, eu detesto. Mas eu sei por que eu odeio, eu sei por que eu detesto. Entendeu? Ou pelo menos imagino, pressuponho que, né? Então, e tá tudo aí, tá tudo na internet. Tá tudo aí. É só pesquisar, é só ir atrás. Mas aquilo vai te criando uma mente, né, de captação de coisas que vocês viram uma esponja. E nessa coisa de esponja, vocês vão achando o caminho de vocês. Cada um tem um caminho, cada um tem uma construção, cada um tem uma história. E nesse caminho, nessa construção, vocês vão se achando profissionalmente. E amanhã, estamos falando de empreendedorismo, vocês começam a achar a coisa de querer montar vocês uma coisa. Pô, eu tenho uma ideia. Tá, eu não sei como montar a empresa. Né? Então, estamos falando de empreendedorismo. Agora, vamos para o outro lado, né? Empreendedorismo. Pô, tenho uma ideia. Eu falei, cara, você pode ser MEI. Alguém sabe o que é MEI? Né? É uma microempresa.
Então, microempresa, você pode hoje entrar, né, lá no eGov, lá, pesquisa, né, e eu aconselho, então, nessa hora, se vocês querem ser MEI, né, você tem a DESAMPA aqui em São Paulo, chama ADESAMPA. Eles te ensinam, te explicam, te falam, tem a DESAMPA em todos os lugares de São Paulo. E o Sebrae. O Sebrae ensina também a vocês ter MEI. E nesse MEI, você abre, sem custo nenhum no primeiro momento, você abre em 48 horas um CNPJ. Você já é um CNPJ. Como é que você chama? Gabriel, amanhã, se você já é um empresário, você é um CNPJ. Seu nome? Augusto. E, Augusto, como CNPJ, você vai poder faturar 81 mil durante o ano. Com 81 mil durante o ano, você consegue prestar serviço de determinadas áreas. Não de todas, mas de determinadas áreas. Né? Então, e quais áreas? Tem que pesquisar lá. Ah, você já é um CNPJ. Mas aí, como CNPJ, você já começa a avançar. Você já começa a andar. Vai pagar R$80 por mês, já conta como fundo de garantia, entendeu? Já conta como tempo de trabalho e você já consegue prestar serviço, dependendo da atividade. E algumas atividades como MEI, uma delas é a indústria da economia criativa, é fazer projetos culturais. E aí, como projetos culturais, né, você tem a Secretaria do Município da Cidade de São Paulo. Secretaria do Município da Cidade de São Paulo, quando vocês entram lá na parte de cultura, tem um monte de editais de tudo quanto é área, e que vocês podem, inclusive, ser numa ideia que vocês têm. O professor falou, o Macir falou aqui, né, de vocês se unirem, fazer projetos. Vocês podem fazer projetos e propor culturalmente em diversas áreas. Da área da educação, da área da cultura, da área da inovação, pode fazer games, design, né? Pode fazer, entendeu? Na área de design tem uma gama gigante de oportunidades. Em administração tem uma gama gigante de oportunidades que vocês podem fazer projetos. Isso daqui é uma área. Eu fiz da diversidade um negócio. Mas da diversidade eu criei outros projetos. Criei projetos e outros projetos, outros projetos, outros projetos. A gente tem mais projetos do que pode tocar hoje, porque está faltando mão de obra. Nós estamos buscando mão de obra em todas as áreas, desde design até administração, pessoas para fazer pesquisa no ChatGPT, né, porque você precisa de pesquisar para cultura, contador para fazer prestação de contas, todas as áreas, qualquer área do conhecimento humano pode ser um prestador de serviço na área da cultura. Ou pode ser um proponente de cultura. Qualquer área. Qualquer área. Então, assim, basta vocês irem lá, Secretaria Municipal de Cultura ou do Estado, como estamos em São Paulo. Secretaria de Estado tem um monte de editais, e alguns, inclusive, agora, você até propõe como pessoa física, não precisa nem ter o CNPJ. É edital de R$5 mil, de R$10 mil, R$200 mil, R$300 mil, até de 2, 3 milhões. E aí você tem os federais, que é o Rouanet da vida, que você já deve ter escutado. Mas a economia, a indústria da economia criativa, é uma indústria. É uma indústria que gera mão de obra, que contrata todas vocês, contrata administradores, designers. Está faltando gente na área de design para fazer criativos, para fazer vídeos, para fazer corte de vídeos, para postar todo dia. A indústria da economia criativa vive disto, precisa disto. A administração, então, entra em tudo mesmo, né? Entra em tudo. E essa área, para vocês terem uma ideia, né? E aí, eu inverti para falar da questão do ESG. O ESG, né, para quem não conhece, né, não ia deixar de falar do ESG. O E é environmental, né, que em inglês é uma coisa ligada mais à atmosfera. Aí você tem o social, que é ações sociais, né, o G, que é governança. Então, o que é o ESG? É toda empresa que segue parâmetros e valores no sentido de produzir, prestar serviço, fazer empresas, entidades, né, organizações que seguem parâmetros de controle, né, de apoiar a natureza, de tudo que você faz, não agredir a natureza, de preferência poder colaborar na sua revitalização. Uma coisa é jogar garrafa PET, né? Quando inunda, aparece lá os PET e tudo, né? Outra coisa, a sua empresa, além de fazer garrafa PET, você tem um modelo que você resgata, não só as suas garrafas PET, mas de outros concorrentes, inclusive. E é possível, né? Pneu, né? Então, as empresas que fazem pneu, o pessoal joga pneu, tem que resgatar os pneus.
Então, não só os seus, mas dos concorrentes também. Então, isso é o environmental, exemplo. Né? Não agredir o planeta. Né? Outra coisa é o social. Uma empresa que está, você ter caráter de social. Então, você tem a preocupação do seu colaborador realmente não ser explorado, você tem a preocupação de colaborar também no seu entorno para onde a sua empresa está e ser inclusiva. Uma empresa inclusiva, uma empresa que todo mundo é bem-vindo. Pessoas, tem todo mundo o mesmo direito, através do conhecimento que cada um tem, todo mundo tem as mesmas condições. Pessoas pretas, pessoas LGBT, uma pessoa que seja trans, uma pessoa PCD, tem as condições de trabalhar. E não adianta contratar PCD para falar, a gente contrata PCD. Ah, porque tem cota de contrata PCD. Aí o PCD sobe e não consegue passar, porque não consegue passar pela empresa. A mesa dela está lá e não consegue atravessar o cadeirante não consegue chegar na empresa, não consegue chegar no posto de trabalho dele. Vários exemplos. Vários. Então, ou você pega uma marca de supermercado, né, que quando tem uma marca de supermercado impressionante, né, quando tem assim uma pessoa preta que morreu na porta ou mataram um cachorro, é sempre a mesma marca. E tem a diretora que já falei, olha, acho que você tem problemas realmente de diversidade. Né? Porque toda vez que a gente tem um problema, parece que vocês estão ali, né? Falei, cara, é a marca de vocês que está ali. Né? Por quê? Porque não treina os colaboradores, mas também não treina toda a cadeia de fornecedores. Porque a empresa de segurança que está lá, nós treinamos nosso colaborador. Mas a empresa de segurança você não treina. E o primeiro contato é a empresa de segurança. E o troglodita que está lá, aí esgana a pessoa lá, e põe lá o joelho em cima e mata a pessoa na porta do seu supermercado, cara. E você vai falar para mim que você tem conceitos de diversidade? E a diretora teimava comigo que tinha. Falava, para. Entendeu? Então, não. E, assim, e aí a questão, né, do governança. Governança é tão sério, é tão sério. Quando a gente fala de governança, é tão sério, que em vez de colocar ordem e progresso no Brasil, devia colocar governança acima de tudo. Porque governança é você fazer certo, fazer correto, se propor a fazer alguma coisa e ser realmente... O que você se propôs é o negócio do ISO lá atrás, para quem conhece. Eu vou prometer uma coisa e do que eu prometer, eu cumpro. Então, assim, governança é você ter uma empresa que segue os ditames corretos para ser uma empresa realmente correta, ser uma empresa digna. Não tem falcatrua, não tem pilantragem, não tem a coisa de propina. O dinheiro está lá para fazer alguma coisa direito, tem que ser... É aquela escola lá do interior que a gente vê que o recurso vai para a merenda escolar e aí depois os caras roubam tudo. É impressionante. E a coisa está para lá de pior. Antes o pessoal roubava 10%, tinha aquela história, quem rouba, mas rouba mais faz, está tudo errado. Está tudo errado. Rouba 10%, mas rouba mais faz. Agora não, agora o pessoal rouba 80% e os 20% que sobram ainda compra errado. Assim não dá. Assim não há como. Então, quer dizer, e nessa hora, para o professor. Perguntas e respostas. Para aqui, professor. A gente vai abrir daqui a pouquinho para perguntas aí sobre os nômades digitais, economia criativa e tudo mais. E também a gente vai colocar para vocês aqui o QR Code da inscrição e o da presença. São dois, tá? Vocês vão se inscrever e aí você, no segundo, você coloca a sua presença para vocês terem direito aos certificados aí, tá? Obrigado, desculpa ter interrompido. Imagina. Então aqui, para a verdade, está terminando, porque a gente fez um overview de tudo. Né? Então a gente foi, em vez de eu vir linearmente, eu não quis vir linearmente. Porque a ideia é passar a experiência, passar em menos de mim, mas principalmente das oportunidades. As oportunidades são gigantescas que tem em todas as áreas, mas é como você enxerga, como você consegue. E aí, a semana do empreendedor, né, eu quis passar tudo isso porque olha no caminho quantas oportunidades de empreendedorismo que eu comentei, né, embutidas, né, tinha aquela coisa de contido, né, nunca sabia, eu falei, como é que a gente faz aquele negócio de contido, vai servir para quê, né, contido, contém contido, né, então, eu quis que vocês pudessem, cada um de vocês, em algum momento, algum de vocês vai pensar em alguma coisa que eu falei referente a tal coisa de determinado momento da vida de vocês ou determinado parâmetro. E aí já valeu.
já valeu. É sim, exatamente assim. E claro, a partir daí também, né? Vocês vão ter meu contato, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa, se vocês quiserem conversar amanhã sobre qualquer aspecto, nós estamos, né, pelo contrário, será uma honra. E diante disso, né, se alguém quiser perguntar alguma coisa do que nós falamos, eu trouxe alguns slides aqui, trouxe alguns links para mostrar para vocês, entendeu? Mas é mais no sentido, se vocês quiserem olhar, aprender, ver, fiquem à vontade. Mas o que eu queria passar para vocês, de verdade, é assim, o empreendedorismo, ele é um estado de espírito. O empreendedorismo é um estado de espírito. É que nem vendedor nasce vendedor. Depois, né, você tem que aprimorar, dar ferramentas, estudar, treinar, fazer administração, né, organizar, dependendo da área. O nômade digital, ele nasce nômade digital. Ele quer andar pelo planeta. Ele quer andar pelo mundo, ele nasce assim, né? Então, o empreendedor, se vocês querem trilhar o caminho do empreendedorismo, é uma coisa que a primeira coisa chama-se iniciativa privada. Por que iniciativa privada? A palavra é lindo, porque depende de iniciativa. Se não tiver iniciativa, nada vai acontecer, fique tranquilo, nada vai acontecer. E quando alguém chega para mim e fala assim, mas isso daqui não vai dar certo, não vai, isso aqui, não, mas isso aqui não vai dar certo. Eu falei, não, beleza, você tomou a decisão de não fazer nada. Você tomou a decisão de sentar a cadeira, sentar o trazendo lugar e não fazer mais nada. Porque você tomou a decisão que não vai dar certo, você tomou a decisão que nada vai acontecer. Eu prefiro conviver com a incerteza da vitória do que a certeza do fracasso. Eu convivo muito bem com a incerteza da vitória. Eu convivo muito bem com o medo. O medo todo mundo tem. Tem dia que eu não tenho medo, tem dia que eu tenho pavor. E toda vez que eu tenho medo, quando eu estou com medo, eu já sei, eu me conheço. Falei, cara, eu estou mal preparado. Eu estou com medo de alguma coisa, um projeto. Falei, cara, os caras estão me cobrando, eu estou com medo. Estou mal preparado. Aí o que eu faço? Eu começo a avançar naquilo, eu começo a entrar naquilo, estudar aquilo, trabalhar naquilo, e eu vou substituindo medo por vontade. E aí esse preparo vai vindo, vai melhorando, e chega uma hora que eu estou preparado, você fala, cara, agora eu quero o projeto, agora eu quero a guerra. Eu quero a guerra. Me preparei para ela, eu amo, eu quero. Né? Mas lá atrás, eu estava apavorado. Então, quando vocês estão perto de uma prova, aí é coisa que não é do empreendedorismo, né? Mas o empreendedorismo tem que saber trabalhar isso. Porque o empreendedorismo, você ser empreendedor, você se isola, você acaba sendo um líder, e a liderança, ela te isola, a liderança, ela faz você ficar sozinho, porque você pode delegar responsabilidade, mas você não delega liderança. E liderança se exercita. Ser líder é exercitar. E todo lugar que eu vou, eu falo assim, cara, eu não tenho nenhum problema de liderar. Né? E se tiver algum problema e lá eu estiver, dentro da minha capacidade de construção, lá eu vou liderar. Então, na minha região, eu liderei tudo, socialmente, lá aqui no Brás. Né? Fui síndico, coordenei a região toda, depois fui na Moca. Eu sou bom de destituir síndico. Né? Aí o síndico não estava bom de destituir, presidente do conselho, viro síndico. Aí depois coordenei a região toda. Depois fui na Moca, igualzinho. Aí vou lá para o Rio. Lá vamos nós de novo. Agora voltei para o Brás. Né? E estamos aqui, comprei apartamento. No mesmo caminho. O síndico caiu e a síndica que está lá é nós que ajudamos lá a colocar. Porque as empresas postam pessoas lá que não estão, né, imbuídas, né, com o que precisa realmente ser feito. E eu sou uma pessoa assim, né, que eu não me conforto de estar ali em um local onde precisa da minha colaboração, exige a minha presença, e eu vou falar assim, não é comigo, não é comigo. Não gosto de política. Perfeito. Quando vocês não gostam de política, vocês acabaram de tomar a decisão que vocês deixaram tudo na mão dos loucos que estão aí. Entendeu? De um congresso, eu não consigo entender como é que um congresso que faz lei tem analfabeto. Semi-analfabeto. Como é que a pessoa que é semi-analfabeta vai fazer lei? Não dá para entender. Mas se a gente que estuda não quiser tomar isso pelas nossas mãos, é eles que vão. E é o que está acontecendo. Eu nunca esqueço, eu sou da área de eletricidade. Né? Aí uma vez um ministro da área elétrica, eu me lembro até do nome dele, quando deu um apagão no Brasil, a explicação dele foi tão estapafúrdia, mas ele é político. Ele é político. Né? E o pior é que o Brasil também não entendeu nada, porque também não entende nada. E ficou por isso mesmo. Então assim, mas tanta gente estudou, mas como é que a gente cobra? Se as pessoas que devem cobrar não gostam de política. Então assim, tem que gostar de empreendedorismo, tem que
querer fazer, tem que ter iniciativa, porque senão não sai do lugar, e conviver com medo. Conviver realmente com a incerteza do medo, né? Trabalha numa empresa porque alguém pensa para você, alguém faz tudo para você, você faz sua execução, vai para sua casa e tudo bem. E tá tudo bem também. Porque tem gente que não, porque tem gente que gosta disso, vai viver assim e tá feliz assim. O importante é a felicidade. Vocês têm que ser felizes no que vocês querem fazer. Essa é a primeira coisa. Sejam felizes na sua caminhada. Agora, se a sua caminhada for de construção e for de empreendedorismo, vocês têm que se preparar mentalmente. Tem que se preparar e criar casca. Então é isso. Alguém quer fazer pergunta de alguma coisa que a gente falou de qualquer área? Professor quer aqui, quiser vir à frente também, professor, bater um papo com o pessoal, pode vir à frente aqui também, quiser, fica à vontade. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alô? 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 Passa para lá, por favor. Pode perguntar. Você comentou, eu concordo com o seu ponto de que você precisa ser muito bom no que faz para delegar uma função e não depender necessariamente do seu fornecedor, mas você acredita que se há um bom investimento na empresa e não arsenal, mas uma quantidade considerável de fornecedores, onde você não dependa só de um, não exista a possibilidade de quebrar, assim? Seu nome? Vitória. Faz administração, Vitória? Isso. Aí eu vou falar o que aconteceu lá atrás comigo. E eu vou falar também de uma outra área, né? Então, primeiro, quando a gente fala que é uma empresa pequena, né? Vamos falar em escalas. Primeiro, uma empresa pequena. Se eu tenho uma empresa pequena, que era uma empresa pequena, e esse negócio, eu coloco tudo tecnicamente na mão de uma outra pessoa, a outra pessoa saiu, eu tiro. Então, na empresa pequena, você tem que ser o dono do conhecimento do seu negócio. Então, assim, quando a Microsoft, né, nasceu, o gênio, quem programava lá, ou o nosso amigo lá que programa COBOL lá, ele lá que programa, o negócio dele lá é 01, é fazer 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, né? O gênio era o Bill Gates. Ele era o cara que fazia, ele era o cara, né? O Steve Jobs, ele era o engenheiro maior, que começou pequenininho. Só que aí chega uma hora que a sua empresa ganha escala, você ganhou, você cresceu, ou você trabalhou, entrou numa empresa grande. E aí eu vou para uma outra área, que é onde eu fui diretor. A gente mexia com tintas, né? Tintas automotivas, pigmentos para tintas automotivas e outras áreas. E nessa hora, as indústrias automotivas, é exatamente essa pergunta, elas tinham um sistema de que 70% era com o melhor fornecedor e 30% com outro. E nunca ficava um só. A sua luta é ser o 70%, mas ele sempre tinha dois. Por quê? Porque se falhar uma, a de 30% sobe na hora. Sobe na hora. Então, tem setores, inclusive, que eles têm 3, 4 fornecedores. Todo mundo fornece. Porque você não confia muito em ninguém. Né? Você não está lá para confiar, você está lá para fazer negócio. E é o que você falou. Né? Então, nessa hora, na questão da escala, aí eu também falei uma coisa que talvez eu possa induzir ao erro. Né? Você precisa conhecer tudo. Não, você precisa conhecer quando você começa seu negócio, só que ele vai ganhar escala. Chega uma hora que ele ganha escala, tem várias áreas que você já contrata, você já subcontrata, mas não são domínio especificamente seu. Né? Então você pega, eu sou um empresário, eu vou montar uma empresa de automóvel. Né? Então você tem lá o Enzo Ferrari, né? O pessoal que montou o automóvel Mercedes, né? Esse nome, o Henry Ford. O Henry Ford, né, que foi, né, ele mudou o planeta, né, no sentido de escala, né, de você fazer como linha de produção. Ele sabe fazer automóvel. Mas chega uma hora que ele fala assim, pô, tem um cara que vai fazer o pneu. Mas a tecnologia de fazer pneu era da Goodyear, né, que era o amigo dele, que era o pessoal, era o amigo dele lá, que era o Goodyear. Né? E aí você tem o outro que faz um motor. Né? A pesquisa do motor é na companhia, é dentro da companhia do automóvel, mas chega uma hora que você entrega lá para a MWM da vida, Rolls Royce, e vai embora. Então,
na escala, né? Na hora que você ganha escala, você tem seus fornecedores, mas sim, você não pode depender. Se você tiver jogar tudo no lugar só, a empresa quebrou, você quebra junto. Ah, exemplo disso, tem um exemplo maravilhoso para você. Maravilhoso. Já viu falar em chip? Vocês já viram falar em chip? Não sai mais nada do planeta sem chip. E só tem uma empresa no planeta que faz chip para o planeta todo, que está em Taiwan. E os caras estão falando de dominar Taiwan lá, jogar bomba lá. Porque tem hora que tem a China, né? Passa avião por cima, depois não. Se cair uma bombinha lá, o planeta para. Essa discussão de chip estava semana passada. Os carros hoje são todos de chip, são tudo eletrônico. Se aquela empresa parar, para o planeta. E para celular, para tudo. Só tem uma empresa no planeta. E nasceu de uma empresa quase que falida, lá na Holanda. E tem essa empresa. Ela é tão complexo, que os Estados Unidos está tentando fazer, né, agora, essa empresa de chip lá, os caras falam em 30 anos. Estados Unidos. Tamanha complexidade tecnológica disso. Olha onde a gente se meteu. Olha onde a gente se meteu. Impressionante. Olha, professor. Se quiser falar também, quiser falar, pode falar, pode levantar. Levanta, professor. Fica à vontade. Se o professor também quiser vir também, falar também, professor. Bora. Macio, vamos assim. Pega isso aqui, ó. Tem uma questão importante, né, referente aos processos de inovação, né, questões criativas, né, justamente por essa demanda. Às vezes o fornecedor é especificamente um criador, né? Então esse é um ponto fundamental. E aí surge realmente mesmo a necessidade da criação de estúdios, no caso do empreendedorismo, seja para games, né, seja no caso para animação, ou seja na área gráfica mesmo, editora. Então esse é o ponto fundamental, que muitas vezes a maneira como você cria, você de uma maneira, né, acaba se tornando essa indústria de chip, né? Porque o fornecedor depende exclusivamente de você. Ele não terá como, né, obter ali o mesmo fornecimento da mesma coisa de um outro, justamente porque é você que faz, né? Então é esse que é uma coisa muito importante para que vocês tenham essa consciência. Na área que nós desenvolvemos, que nós somos os criadores do produto, aquilo que nós entregamos é fruto das nossas escolhas, do nosso gesto, né, do nosso repertório estético, né, porque essa é uma condição fundamental do que é a transformação que está acontecendo hoje, né? Se há a inclusão de ferramentas automatizadas para o processo criativo, então o nível da exigência em relação a uma questão da estética, da aparência daquilo que você entrega, também sobe muito. Não é apenas a questão da funcionalidade, né, mas a questão de como é que aquilo que você está desenvolvendo, né, no caso do seu desenho, no caso do seu projeto ali, seja na questão até mesmo no level design do game, a maneira como o game se consolida, ou a própria condição mesmo de que na área de design, vamos trazer um exemplo no caso do design de animação, né, a demanda e a necessidade das inscrições em festivais, né, para que vocês tenham ali no currículo, né, e às vezes, se é difícil, então, essa criação, né, essa elaboração, aí vem a questão do grupo, né, de vocês terem ali o empreendedorismo e fazerem seus próprios estúdios, né. Às vezes, se é difícil entrar no estúdio, então tem a possibilidade de vocês criarem um, né. É lógico que nós temos como referência os nossos ídolos, né, as pessoas que nós admiramos, são os artistas que criam, né. Só que esse pessoal, eles se concentraram em uma realidade em que não havia o uso da IA, né? Então, essa transformação, né? Esse é um ponto fundamental que nós temos que ter a consciência de como nós vamos lidar com o mercado daqui a 5 anos. Se os sistemas não são ainda suficientemente convincentes em relação a certos aspectos, né? Seja da aparência, seja do gesto, né? É só pensarmos quantos games se desenvolveram nos últimos 25 anos, né? O que se aconteceu nessa indústria, né? Então, esse é um ponto muito importante para vocês considerarem, né, numa questão até mesmo, né, de se prepararem, né, de como vocês vão lidar com essas demandas que recaem sobre nós.
ok? Bom, pessoal, agradecer aqui, né, atenção, oportunidade, é uma ótima, é um campo um pouco diferente, né, para nós que estamos ali, eventualmente no design, lidando tanto com ferramenta, com processo criativo, mas a questão administrativa é fundamental, porque vocês podem ter o estúdio de vocês podem ter o estúdio de games, de animação, a editora, vocês podem, né, consolidar um modelo, né, uma empresa, alguma coisa que vocês possam inovar. E fazer os próprios projetos de vocês. Pessoal, primeiro deixa eu lembrar vocês, o QR Code já está aqui, tá, pessoal? Então, aqui é para vocês se inscreverem nessa palestra aqui. E daqui a pouco eu coloco outro que é de presença, pois não. Era isso, tá bom. Deixa eu falar mais uma coisinha, acho que é interessante. Nós estamos falando de economia criativa, pessoal, e vocês estão vendo que o José Carlos aqui foi falar de automóveis, motores, indústria de chip e tudo mais, né? A indústria criativa, ela trabalha com conhecimento, né? Então, ela envolve desde a área de criação, é claro, mas também desenvolvimento de software, mas também turismo. Então, ela é bastante abrangente. Um dado importante, não sei se vocês sabem, aqui no Campus Paulista, no nosso projeto extensionista, a gente tem um projeto por campus. Tá? Aqui na Avenida Paulista, o nosso projeto extensionista se chama Projeto Vai Vai. Eu não sei se vocês sabiam disso. E a gente fala em Vai Vai, por quê? Um dos grandes objetos de estudo nosso é a escola de samba Vai Vai, mas não obrigatoriamente. Então, por isso que a gente colocou Vai Vai de ir, né, de fazer, de desenvolver. Então, a gente, além de ter vários projetos com a Vai Vai, inclusive o pessoal de design, de comunicação também, né, estão mega convidados até para interagir com esse objeto de estudo que a gente trabalha tanto. E a gente tem projetos lá, Escola de Samba, Escola Mirim da Vai Vai, a gente tem o projeto Escola de Anfitriões, todos com a Vai Vai. Temos projetos lá da moda envolvendo vestuário para passistas, para não sei o quê. Então tem uma série de coisas legais que vários de vocês aqui, de vários campos de conhecimento, podem vir a trabalhar. Porque é um campo, algumas vezes, um pouco restrito, né, pessoal? Difícil de entrar. Então aproveitem essas oportunidades. Caramba, quem é o cara da Vai Vai? Vamos falar com ele, vamos fazer um projeto. É o que a gente adoraria que vocês fizessem. Né? Então, e participem desses eventos, participem desses projetos. E de que forma? Professor, pode falar comigo, pode falar com o professor na sala, com quem vocês quiserem. Tá bom. Alguma dúvida sobre o QR Code aqui, a inscrição? Vocês conseguiram fazer? Legal. Podemos já colocar o outro QR Code presença de hoje? Não, ainda não? Então tá. Então daqui uns minutinhos a gente coloca o outro aqui e tudo mais. Pessoal, alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar para o Zé Carlos, ou para o Adriano, ou para o professor Macir, ou para o professor Vidal? Ou podia falar um pouquinho do projeto dele, que é muito legal, que aborda um pouco a área de... um pouco não, aborda muito a área de ESG, né? Ele está falando aqui sobre... sobre a Secretaria do Clima, sobre a Secretaria Especial do Clima. E o Vidal foi, como ele foi um dos selecionados aqui, acho que valia a pena a gente saber pelo menos o nome do projeto, um exemplo aí. Desculpa, estou incrementando aqui um pouquinho a sua conversa enquanto os alunos se cadastram ali. Bora, tá bom? Bora. Vamos lá. Bom dia a todos. Diga. Está com espasmo no braço? Bom dia a todos. Bom dia, professor. O projeto ele tem o nome de Recicla Vidas. Esse projeto ele surgiu da ideia de uma reportagem que nós vimos, onde nós temos em torno de 10 milhões de toneladas de lixo por dia aqui em São Paulo. E a ideia era, a partir de um momento inicial, onde as famílias já separam o lixo reciclável do lixo de uso, né? Criar 5 unidades no município de São Paulo, onde cada unidade ele teria alojamento, refeitório e a parte de coleta. Então seria o seguinte, seriam 60 pessoas que morariam nesse alojamento,
pessoas moradores de rua, aqueles que catam lixo mesmo, né? Então eles teriam um local para morar e ali seriam o lixo reciclável chegaria até essa unidade onde seria separado e as empresas de reciclagem buscariam esse material e pagariam por ele. O projeto funciona um projeto com parcerias público-privadas e também com apoio da prefeitura e de associações de catadores de lixo. A ideia é que em 6 meses essas pessoas voltem para o mercado e outras pessoas venham para fazer parte desse projeto. Então, o projeto ele teria esteiras de separação, prensas, containers e empilhadeira, né, que iria movimentar tudo. São 2 turnos de 30 pessoas cada um, 5 unidades, uma em cada região de São Paulo, onde a parte dos recicláveis seria entregue pelos parceiros e ali seria separado e as recicladoras buscariam esse material. Então você gera coleta seletiva e gera um trabalho social também como forma de tirar as pessoas moradoras de rua, tendo uma situação de melhoria na sua condição, inclusive com psicólogos e assistentes sociais. Aí refeitório também, onde eles teriam toda uma estrutura de acolhimento à disposição. Só isso. Obrigado. Parabéns, professor. E vai mais ainda, hein? A gente foi viu só um Maci? degrauzinho, ele pode ainda... E viu, Maci? Oi, O que nós estamos falando aqui são de áreas assim bilionárias. Na área, o professor Adriano, né, falou da área dos games. A indústria do game, ela é mais rica, ela tem mais recursos, né, do que a indústria do cinema e da música juntos. Você pega um filme de Hollywood, né, ele tem, tô chutando, dos 300 milhões de verbas. Você pega um desenho, tem 700, né? Olha a quantidade de Oscars que saem, né, naquela galera que não são os atores. É tudo criação lá. É tudo, né, a área de tecnologia, a área de criação, design, né, aqueles que tombam, tudo. Não tem carro nenhum ali. Tudo criação. E começa lá no design. São efeitos visuais. Aí o professor falou da área, né, agora de reciclagem. A gente está falando da área dos empregos verdes. Essa área é empregos verdes. Vai dar para todo, assim, que vocês não nem imaginam. Porque tudo está virando, né, a questão de você organizar as empresas para tomar conta o lixo é dinheiro, o lixo é recurso, é dinheiro. Tem cidades, né, que usam o lixo 100% para gerar energia. Inclusive, algo, né, que me permitam falar, né, eu vi uma reportagem Zé Carlos, só te interrompendo um pouquinho, Tá. o pessoal só avisando que o QR Code da presença também já está aqui na tela aqui, tá? E para a gente já ir caminhando para encerrar Bora, aqui, Zé Carlos, bora, o horário aqui do bora. pessoal também, por favor. Agora. Então, assim, eu vi uma reportagem da Coreia do Norte, porque eles têm lá a coisa de fechar todo mundo, os outros países, né, fecharam o país deles, tudo. E eles usam a fezes humana para poder gerar energia. Não só energia, né, a questão, né, da compostagem, mas também, né, a questão de você ser o adubo orgânico. Eles têm uma cota, cada um lá, de contribuição. Incrível. Incrível. E aí vocês veem o tamanho das oportunidades que se tem, que a gente joga fora. Mas tudo isso vai chegar. E tudo isso, quem tiver habilitado para isso, é uma indústria gigantesca. Eu fui num fórum, no Expo Center Norte, na semana passada, Expo Eco. 2 pavilhões gigantes. Mas assim, eu pensei que era pequeno. Eu pensava, né? Então, tinha 2 pavilhões gigantes lá. Empresa de todo tipo, de todas as áreas. Tudo focado na área ambiental. Então é isso. O convite está para vocês, né, no sentido de que se unam, façam projetos, organizem projetos, falem com seus professores e bolem projetos que possam ser projetos culturais e que amanhã vocês possam ser, inclusive, proponentes desses projetos. Ou nos procurem e faremos projetos juntos. Pessoal, obrigado de minha parte.
Marci, A gente que agradece. Pessoal, muito obrigado aí a presença de vocês. Professor Adriano, muito obrigado aí pela gentileza de ter trazido a turma. Professor Vidal também. A todos os alunos, a gente enfim, torcemos que seja proveitoso essas dicas aqui sobre nômade digital, sobre eventualmente vocês fazerem, né, pessoal? Tem que arregaçar a manga, fazer que a coisa acontece. Detalhe, não fiquem na sala de aula apenas. A gente tem 1 milhão de projetos em várias frentes. Entrem nesses projetos, pessoal, façam a coisa acontecer. Aqui na faculdade, pessoal, vocês têm professores incentivando e ajudando vocês a acertar e errar. Não bobeiem, usem, utilizem esse recurso que já vem no boleto de vocês, essa cobrança aqui. Então, tem que fazer. Está de graça, essa parte está de graça. Exatamente, esse é o bônus, né, que a gente ganha aí. É o Então bônus. tá bom. Então a presença, vocês já pegaram ali, né, pessoal? A gente já colocou ali para todos. Muito obrigado pela atenção de todos aí. Um bom dia. José Carlos, muito obrigado aí pela sua apresentação. Obrigado. Galera, aquele abraço, hein? Quero ver vocês pelo mundo, hein? Manda foto, posta lá na Tailândia, em todos os lugares lá, hein?